Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 19 ao versículo 27. Tiago 1, de 19 a 27. Todos acharam? Faremos a leitura alternada. Eric ainda não achou. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla em um espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos ter um momento de oração, uma oração de contrição ao nosso Deus. E depois de alguns instantes vou pedir à irmã Poliana que faça a oração. Santo Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, a Tua igreja reunida, ó Deus, os Teus servos aqui nesse momento, reconhecendo, ó Deus, que somos, ó Deus, pecadores, que carecemos, ó Deus, do refúgio que vem do Senhor, que carecemos, ó Deus, da Tua graça, pois todo o nosso querer, ó Deus, toda a nossa vontade, ela é voltada a fazer o que é mal. Ela é voltada, ó Deus, a fazer o que desagrada ao Senhor. Aquilo que é contrário, ó Pai, à Tua lei. É tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor exige de nós. Por isso rogamos ao Senhor, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Não nos permita, ó Deus, que nós andemos, ó Deus, como crianças, ó Pai, de um lado para o outro. Não permita, ó Deus, que nós andamos, ó Deus, como pessoas que não buscam sabedoria no Senhor e vivemos, ó Deus, cometendo pecado. Não permita isso, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, do desejo do nosso coração. Nós rogamos ao Senhor. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que todo o nosso desejo, que toda a nossa vontade esteja, ó Deus, submissa à Tua vontade. Que busquemos, ó Deus, através do conhecimento do Senhor, andar em comunhão com o Senhor, andar em comunhão com os nossos irmãos, que nós procuremos, ó Deus, ser igreja, e assim, ó Deus, confessar o Senhor dia após dia, em cada uma das nossas atitudes, ó Pai. Que nós, ó Deus, pratiquemos, ó Deus, a verdadeira religião, que nós, ó Deus, possamos ter um coração piedoso, um coração, ó Deus, contrito diante do Senhor, e que reconhece, ó Deus, nosso pecado. Nós sabemos, ó Pai, que todo pecado que cometemos, ó Deus, que todo erro que cometemos, antes de ser contra o nosso próximo,
antes de ser, ó Deus, contra a nossa liderança, é primeiro contra o Senhor. E isso, ó Deus, é horrendo, ó Pai. Isso é ofensivo, ó Deus, diante de toda a Tua santidade, ó Pai. Diante de toda a graça que o Senhor, ó Deus, derrama sobre nós, ó Pai. Isso é ofensivo, ó Deus. E é imundo, ó Deus. Por isso rogamos ao Senhor, purifica-nos. Purifica-nos, ó Deus, pelo sangue do Teu Filho amado, do nosso Salvador, aquele que na cruz do Calvário se entregou em nosso lugar, por amor primeiro ao Senhor e por amor aos Teus, ó Pai, aqueles a quem o Senhor separou desde a eternidade. Purifica-nos, ó Deus, e ensina-nos a viver como igreja, a viver como servos do Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos agradecidos pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos agradecidos por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E rogamos, ó Deus, que tudo quanto for feito seja unicamente para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo, pelos séculos dos séculos, é que nós oramos agradecidos. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós vamos ter bastante tempo para ficar sentado, né? Então vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, agora em Salmos. Vamos fazer a leitura do Salmo 150. Vamos fazer a leitura todos juntos. Todos acharam? Ainda tem gente que não achou. Amém? Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obras do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consolante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Certos de que todos nós respiramos e de que a nossa vida tem que ser em todo o tempo para o louvor do nosso Deus, nesse momento nós vamos louvá-lo através dos cânticos congregacionais. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
essa, que você tenha vindo lá do seu estado, ou daqui do seu estado, como eu, para louvar o nosso Deus, para consagrar nossas vidas a Ele, que não haja nenhuma outra motivação, nada que venha tentar atrapalhar isso, que a glória dele seja manifesta nas nossas vidas. Amém? Veja a glória. Veja a glória. Veja a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Veja a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a sua igreja. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, Porque eu sinto o Senhor me tocar. amém? Podeis assentar, irmãos. Convidar o presbítero Alexandre, que trará a palavra nessa noite. Boa noite a todos, Deus abençoe vocês. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. Livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. E vou pedir gentilmente que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer algumas pontuações em cima desse capítulo. Verso 1 e verso 2. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vire. Versículo 26 agora. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela.
Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. O capítulo 14 continua essa mesma história. E o final do capítulo 14 vem a descrição, o resultado dessa história, que se você já está na igreja há algum tempo, já escutou essa história na sua escola dominical. E eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você sobre essa cena e sobre o seu papel aqui nessa noite e nesses próximos 2 dias. Você vai se lembrar que o povo estava em travessia no meio do deserto com um objetivo, indo em direção a um lugar chamado Terra Prometida, que ninguém sabia como era, mas já tinha ouvido falar. Fico pensando, se fosse hoje, alguém clicaria no Google Earth e olharia lá, poderia ficar num ângulo, que poderia até andar pelas ruas. Ah, não, eu não quero essa rua, eu quero essa rua de cá, porque aqui é melhor. Eu não quero essa cidade, mas quero outra. Mas eles viviam a partir de uma expectativa de alguma coisa maravilhosa, alguma coisa fantástica, fabulosa, porque o que eles conheciam era o Egito. E aí, é até curioso, né? Qualquer coisa é melhor do que o Egito. Você pensaria assim? Nós que lemos a Bíblia toda pensamos assim, mas eu quero que você se coloque no lugar daquele povo e comece a entender essa história. Vamos embora do Egito, porque estamos sendo massacrados. Não durou nem alguns dias, já estavam reclamando que queriam voltar para o Egito. Como é que a gente tira algumas lições de uma cena como essa, que chega a ser quase paradoxal? Você vive uma expectativa nesses dias. Quem já veio a uma comissão executiva e já participou de um trabalho de nacional, ele volta e fica empolgado, ansioso para compartilhar isso. Os que estão aqui pela primeira vez vão entender claramente isso no domingo. Quando a gente estiver se preparando para ir embora, aí vocês vão dar aquela saudade, alguns vão estar chorando, alguns vão se abraçar, vão trocar a mensagem, né? A turma do Rio dessa vez não chora, porque ela já está em casa, só vai pegar o ônibus e vai embora, né? Mas você vai experimentar essa expectativa. E falaram para você: lá é Canaã. Lá é a terra prometida. E eu quero dizer para você que a gente ainda não está na terra prometida. A Confederação Nacional de Mocidades não é a nossa Israel. Porque a nossa Israel não está aqui, está lá. Essa expectativa faz você ir embora como um líder, como o texto de Moisés ele chama a atenção aqui no início do capítulo 13, em que um líder de cada tribo foi chamado para ir espiar aquela terra e levar as notícias. Você não veio aqui à toa. E você não veio aqui para a sua própria sinodal ou para esse grupo que está lá. Eu tenho pensado muito sobre a nossa percepção de mocidade. Se nós não estamos entendendo que nós somos igreja, e que quando encerrar esse nosso tempo, nós continuamos na igreja em outras frentes, nós não entendemos o que é mocidade presbiteriana. E isso me incomoda de pensar e de ouvir falas, quando alguém diz: eu estou chegando na idade, mas eu não vou para o PH. Eu estou chegando na idade, mas eu não vou passar. Se essa frase sai da sua boca, você não entendeu nada do que é ser mocidade. Até agora você não entendeu.
Porque nós estamos trabalhando, nós estamos batalhando, nós estamos lutando para que o povo de Deus ocupe a Israel, a Canaã prometida. Você vai voltar para a sua cidade e vai batalhar para que o jovem da sua sinodal, o jovem da sua federação, o jovem da sua igreja possa ser fortalecido. Ou será que você vai mostrar para ele os gigantes? É muito interessante a percepção de Caleb. Caleb vê a mesma coisa que os outros veem. Caleb vê os gigantes. Caleb vê homens valorosos. Caleb vê homens guerreiros. A mesma coisa que os outros caras viam. E ele fala assim, olha, vamos lá, que a gente vai vencer esses camaradas. Os problemas que a gente fala hoje, na mocidade, não são diferentes em nada do que eu vivi há alguns anos atrás. O jovem às vezes está desanimado, o pessoal não quer ir na igreja, a frequência na escola dominical está pequena. Quando a gente tenta reunir um grupo, se não for festivo, não enche. Se não tiver uma festa, não tem muita gente. Agora, se tiver muita pizza, tiver muito refrigerante e põe o Paulo Baruch, fica lotado. O que está acontecendo com a gente? Nós estamos enxergando as mesmas coisas. E alguém pode, e você já viu isso, alguns vão para casa e desanimam, não dá mais. Eu não aguento mais, eu não quero mais trabalhar com esses camaradas. Eu não quero mais participar dessas histórias. Eu não aguento mais viajar 500, 600, 700 quilômetros. Eu não aguento mais ficar na estrada. Eu não aguento mais gastar meu tempo fazendo N visitas e continua tudo do mesmo jeito. Essa imagem é a imagem dos 10 espias. Quando a gente vai para a igreja e olha assim, aquele camarada está desanimado. A turma está desmotivada. O pessoal não está vindo na igreja, eu fico vendo oportunidade. Ah, o pessoal não vem na escola dominical, mas domingo que vem, em vez de ter 10, tem 12. Nós conseguimos subir 20% da frequência da escola dominical. Glórias a Deus por isso. A gente tem que começar a entender que a ocupação da terra prometida depende das nossas batalhas. A ocupação de uma mocidade vigorosa, próspera, espiritual, uma mocidade que teme ao Senhor, que segue a sua vida pautada na palavra do Senhor, que busca a santidade, ela vai depender de como nós vamos estar vivendo e falando, porque Caleb era um guerreiro. Ele estimulava as pessoas daquilo que ele vivenciava. Eu sei que nós podemos vencer essa batalha. Então, quando você começar a pensar em retornar para casa, o meu desafio para você nessa noite é fazer você refletir. Lá está a terra que mana leite e mel. Vamos embora, gente, para lá. Vamos embora para lá. Talvez a gente não vivencie uma coisa como a Poli e o Fábio vivenciam, de N quilômetros de uma cidade para outra, no meio do nada, entre aspas, passa pela selva, que metade dos eventos tem que acontecer no período da seca, não pode ser no período da chuva. A gente mora aqui no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, mora em Belo Horizonte, mora em Vitória. A gente pega o ônibus e consegue rodar a cidade inteira. Que dificuldade está acontecendo com a gente? A gente levanta cedo para ir para o trabalho, a gente encara horas e horas de ônibus, mas a gente não consegue levantar 8h30 para vir para a escola dominical de manhã. A gente pensa, olha, a gente vai no evento da Nacional no regional, e vai para o regional lá Nordeste, vai para o regional Centro-Oeste, vai para o regional Sul, vai para o Sudeste, mas você não consegue ir no culto de sábado da sua própria UMP. Está na hora da gente começar a mudar a nossa forma de ver o nosso trabalho no reino. O que você fizer ainda será pouco se comparado ao sacrifício de Cristo na cruz por nós. É para nós pensarmos muito nesses dias. É para nós refletirmos muito. A mocidade da igreja precisa muito de você. Mas eu quero lembrar a você que você não é insubstituível. Porque essa igreja não pertence a nenhum de vocês. Ela não pertence a mim. Ela pertence ao Senhor. E se você não fizer, outro vai fazer. Nós temos que começar a entender isso. Que bom que a gente está aqui. Que bom que nós somos importantes. Que bom que o Senhor nos escolheu. Que bom que Ele nos deu condição de estarmos aqui. Mas se nós não estivéssemos aqui, estaria acontecendo do mesmo jeito uma comissão executiva. Porque ela pertence a Ele. A igreja é dele. A igreja, ela é feita para a própria glória dele.
E nós temos que começar a pensar mais nisso. Tirarmos um pouco esse tempo e pensarmos, o que a gente está olhando de dificuldade não é dificuldade, é uva, é terra que emana leite e mel, é prosperidade, é lugar para a gente crescer, é lugar para a gente poder plantar, é lugar para a gente fazer os nossos filhos crescerem. Quando eu mudei para São Paulo, a primeira coisa que eu procurei foi uma igreja que as minhas filhas pudessem frequentar. Ah, mas você não vai à igreja? Você vou. Mas eu quero saber de um lugar onde elas vão crescer e serem educadas na palavra do Senhor. Porque se um adolescente consegue entender o que o pastor prega de noite, se um adolescente consegue entender o que tem na escola dominical, eu consigo entender claramente. Então vai ser bom para mim também. Você tem que pensar assim, que igreja tem para os membros da sua MP? Que escola dominical está acontecendo para os jovens da sua igreja? Que tipo de trabalho está acontecendo na sua federação? Você tem se empenhado ao máximo? Ou será que a gente ainda pode fazer mais? E quando eu falo fazer mais, não é você sair esbaforido. É pensar em outras estratégias. Pensar em novas dinâmicas. Pensar em novas abordagens. Nós estamos no século 21, eu não consigo admitir que a gente não tenha tantas iniciativas assim. Nós podemos ocupar a terra prometida. A juventude da igreja, a juventude desse país está precisando da juventude presbiteriana. A juventude da sua cidade está precisando da mocidade presbiteriana. Nós temos o que dizer. Nós temos o que falar, nós temos o que pregar, nós temos o que abastecer essas pessoas. Nós temos a palavra do Senhor. Tenho visto muito como que o Lucas tem falado e batalhado muito nisso, né? Acho que o calor do seminarista contagia os demais. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar mais, vamos nos preocupar mais, podemos evangelizar mais, podemos fazer mais. E nós estamos em locais que a igreja não chega. Temos aqui uma geração de pessoas, de profissionais, que estão em lugares que a gente nunca imaginou que poderiam chegar. Tem gente no governo. Daqui a pouco o nosso deputado estadual. Estou profetizando. Nós temos dentistas. Nós temos profissionais de educação física. Nós temos professores. Nós temos administradores, nós temos professores universitários, nós temos bancários, nós temos funcionários públicos, temos advogados, engenheiros, médicos, enfermeiros, em locais em que o Senhor tem aberto portas para que nós possamos estender o evangelho lá. E nós não estamos conseguindo entender a maravilhosa oportunidade que Ele está nos dando. A terra está aí, vamos ocupar ela. Não são gigantes. Sabe por que não são gigantes, Thaisa? Porque quando o povo estava no Egito, Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra. Eu vou levar vocês para uma terra. Eu acredito nesse final da promessa. Eu não estou preocupado com o meio do caminho, porque eu sei que o Senhor vai me dar vitória. E eu gostaria de fazer você pensar. Preste muita atenção em tudo que vai acontecer aqui nesses dias. Não para que você saia, para que além de você estar aprendendo mais sobre mocidade, você saia também pensando estrategicamente. Ao chegar em casa, tem muito serviço, mas o Senhor está abrindo as portas e nós vamos vencer os gigantes, nós vamos colher as fartas colheitas, nós vamos morar na terra que emana leite e mel. Qualquer que seja a sua região, qualquer que seja o seu problema, em cada um aqui, você vai conversar com pessoas nesses dias, com histórias diferentes das suas, com estratégias diferentes das suas, com problemas diferentes dos seus. De repente você acha que o seu problema é maior do que os demais. Morar lá em Rio Branco é muito complicado. Mas vai morar em São Paulo. São Paulo tudo é fácil. Mora no Rio. Cada hora a gente vai jogando uma coisa para o outro. Temos problemas em todos os lugares. Mas o que me chama a atenção aqui, e o que eu gostaria de encerrar, é fazer você pensar nessa palavra de Caleb. Subamos e tomamos posse da terra. Estou desafiando você nessa noite, nesse final de semana. Suba e toma posse da terra. Não estou fazendo aqui um sermão positivista,
ou uma água com açúcar com autoajuda, mas é para dizer a você que há uma verdade bíblica. Tem gente que só prega isso. Toma posse, meu irmão. Conquista que a vitória é tua. Eu não quero ficar nisso, eu quero lembrar você o seguinte: se você veio aqui, muitos estão aqui sem imaginar que há um mês atrás você poderia estar. Não tinha dinheiro de passagem, não tinha condição de pagar as inscrições, você não sabia se o seu patrão ia te liberar ou não. O que eu estou dizendo para você, hoje você cumpriu a promessa de que o Senhor é aquele que dá vitória. Você hoje está cumprindo aquela promessa que você não conseguiu visualizar há 2, 3 meses atrás. Então o que eu quero fazer, continue olhando para frente, porque esse Deus que deu a vitória agora, vai continuar dando vitória para a mocidade. Ele vai continuar nos motivando, Ele vai continuar nos alimentando. Ainda que a gente fique desanimado, ainda que a gente se sinta cansado, ainda que a gente fique nervoso, ainda que a gente fique exaurido, Ele é o nosso vigor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o que nos renova, Ele é o que nos restaura, Ele é o que nos consola, Ele é o que nos ampara, Ele é o que nos fortalece. E vai cuidar de você, e vai cuidar da nossa mocidade, e vai nos preparar para a próxima mocidade. Agora há pouco conversava no telefone quando vinha para cá com o reverendo Enos, com o Júlio, o antigo secretário-geral, o antigo presidente de confederação. Temos um outro secretário-geral, temos um outro presidente, porque essa igreja pertence ao Senhor e Ele conservou ela, que teve um outro presidente, e teve um outro secretário, e vai ter depois um outro presidente, e vai ter um outro secretário, e vai ter um outro presidente, e um outro secretário, aleluia, até o dia da volta do Senhor. Porque eu tenho certeza que a mocidade vai ficar até o dia da volta de Cristo. Mas nós temos que entender, ela não é um fim. Ela não é um fim. Nós não vivemos em função da CNM. Nós não vivemos em função da mocidade presbiteriana. Você é pai. Você é profissional. Você é esposa. Você é profissional. Você é pai. Você é marido. A gente tem N coisa acontecendo. Mas nós aproveitamos esse tempo que Deus nos deu oportunidade, nos deu capacidade, nos deu condição, nessa faixa etária que nós estamos, para trabalhar com outros jovens. E daqui a pouco nós vamos trabalhar com outras frentes, em outras áreas, em outros momentos, e vamos continuar trabalhando para que o nome do Senhor possa ser glorificado em todas as coisas. Que essa verdade aconteça em você, que Deus abençoe você ricamente, que Deus abençoe a nossa diretoria, Deus abençoe o presidente na condução dos trabalhos desses próximos 3 dias, e que você aproveite o máximo possível. Pergunte, fale, questione, converse, aprenda, ensine, que nós precisamos aprender também, para que a gente possa, nesses próximos dias, estabelecer laços de amizade, laços de união, laços de fraternidade, que vão nos acompanhar por muitos anos, para a glória do nome do Senhor. Eu falei do presidente, mas eu também falei com o secretário executivo da gestão 94-98. Presbítero em Campinas, o outro é presbítero em Belo Horizonte, nosso querido reverendo Enos está nos assistindo agora. Cada tempo, em cada momento, um contribuiu para nós chegarmos aqui, que nós vamos continuar contribuindo para que a outra geração chegue e possa continuar servindo ao Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prometeu uma terra. Tomamos posse dessa promessa no mundo espiritual, porque nós sabemos que um dia nós estaremos contigo na terra celestial que emana leite e mel. Mas nós também cremos, Pai, que nós podemos ter muitas e muitas vitórias e muitas bênçãos aqui, ainda no tempo que o Senhor nos permite estar aqui. Ó Pai, que nós possamos ser instrumentos teus, para a glória do teu santo nome, para que o teu nome seja glorificado, para que vidas possam ser edificadas, que nós possamos ser instrumentos teus. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos com teu Santo Espírito. Queremos ter vida santa, queremos ter linguagem santa, queremos ter pensamento santo, nós queremos ter atitudes que agradem ao teu coração, e que nós possamos estimular muitos outros jovens pelo país inteiro a terem uma vida que agrade ao teu coração.
Muito obrigado pela diretoria da mocidade, pelo secretariado. Muito obrigado por cada representante sinodal que está aqui presente, pelos secretários sinodais que estão aqui presentes, pelos pastores. Ó Pai, que possam ser dias muito proveitosos e que nós possamos trabalhar muito para que o Teu nome possa ser glorificado em todas as coisas. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.